Podemos encerrar então os pedidos, estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, eu vou interromper a sequência em torno dos 10 mandamentos. Eu tenho meditado muito nos salmos messiânicos. São salmos que apontam de maneira mais direta para a figura do Messias. E hoje eu quero trazer para os irmãos o salmo de número 69, e eu coloquei ali as 7 partes, ou pelo menos os 7 assuntos, os 7 temas que podemos detectar neste tipo de salmo que vamos meditar hoje. Então, vamos orar. Pode abrir a sua Bíblia ali, aí no Salmo 69. E como eu disse, vamos interromper a série em torno dos 10 mandamentos para falarmos a respeito do Salmo messiânico, o Salmo 69. Oremos. Grande Deus e excelente Pai, ó Deus Filho, grandioso Senhor Jesus, ó Deus Espírito Santo, nosso Consolador, Trindade excelsa, neste momento nós nos dirigimos a Ti, Deus trino e glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós Te rendemos os louvores, as graças e toda a exaltação que a Ti é devida. Suplicamos a Ti, ó Deus, que a Tua bondade esteja conosco e as Tuas misericórdias sejam renovadas em nosso favor. E em particular, ó Deus, que o Teu Espírito possa nos conduzir de maneira preciosa, gentil e não menos poderosa, a fim de que venhamos a compreender a Tua palavra, a amar as Escrituras. E, ó Senhor, renova as forças dos Teus filhos que aqui estão. Encoraja-lhes, ó Deus, para que perseverem no amor do Senhor, na caminhada com Cristo, e que todas as suas angústias, aflições, dores, que elas possam cessar, ó Deus, e o Senhor venha dar alívio aos Teus filhos, à medida que nós meditamos, ó Deus, no martírio de nosso Senhor Jesus Cristo, pré-anunciado nestes salmos tão poderosos, escritos pela mão dos Teus filhos, mas certamente inspirado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Deus, desde já com as petições, súplicas e orações que a Ti faremos nesta noite, que o Senhor também nos ajude, pois nós não sabemos orar como convém, senão que contamos inteiramente com o Teu Espírito, com a intercessão de Cristo, com os Teus favores, para que sejamos intercessores bem-sucedidos, usados por Ti mesmo, para a execução da Tua vontade perfeita, boa e agradável para a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, é um salmo um tanto extenso, mas nós podemos meditar sobre este salmo observando as suas partes e analisando alguns versículos que são muito importantes para a nossa meditação. Eu quero convidar os irmãos para que estejam atentos à leitura do texto sagrado que faremos para os irmãos. Mas eu quero fazer aqui um exercício com os irmãos de leitura dos salmos. É muito importante que nós exercitamos esta leitura que chamamos de imaginativa. O que é essa leitura imaginativa? É quando, à medida que vamos lendo em voz alta, nós fechamos os olhos e prestamos atenção e nos deixamos levar pelo texto bíblico, deixando que o texto bíblico fale de tal maneira ao nosso coração e evoque aquelas imagens que o próprio texto está nos transportando para ele. Então, sem que os irmãos durmam, vocês vão vigiar aí, mas nós faremos uma leitura
de olhos fechados. Claro que eu estarei de olhos abertos, né? Mas os irmãos vão ficar de olhos fechados e prestando bastante atenção no texto à medida que ele é lido. O senhor Alvaci não vai poder fechar o olho, não é? Que ele está lá na porta, então só eu e o senhor Alvaci vamos estar de olhos abertos, tá bom? E os irmãos fiquem atentos à leitura. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas.
Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitarão. Alguém dormiu? Não é bom? É um exercício simples, não é? Mas é muito gostoso nós fazermos esse exercício de leitura da palavra, ouvirmos a voz do Senhor e com a entonação que o texto tem, os irmãos puderam identificar aí as partes todas que nós falamos. Vamos fazer este exercício então? Antes, porém, temos que identificar aqui outras partes para que os irmãos possam entender. Veja bem, irmãos, na análise do livro dos Salmos, nós precisamos levar em consideração duas coisas, dois aspectos que são primordiais. Eu já venho falando com os irmãos a respeito dessas questões, mas é sempre bom nós nos lembrarmos a respeito delas. A primeira e grande questão que nós precisamos compreender é que o livro dos Salmos, meus irmãos, ele sofreu um processo de edição final, claro que sob a orientação do Espírito Santo de Deus, em que o livro foi organizado. São 5 livros que compõem os Salmos, e o livro foi organizado para dar conta de toda a obra da redenção do Senhor, visando a supremacia do reino de Deus eterno, que tinha em Davi o seu principal tipo. Então, o reinado prometido por Deus a Davi, o reinado de Davi apontava para esse reinado eterno, prometido ao próprio Davi, o reinado do Messias, o reinado do Senhor Jesus. E o livro dos Salmos, ele então abre, meus irmãos, com essa questão, com esta agenda. O Salmo 1 fala a respeito dos súditos deste reino. E o Salmo de número 2, o Salmo de número 2, fala a respeito deste reino, que nós aqui sempre cantamos, o Salmo de número 2, e fala deste reino eterno, em que o Senhor Deus ordena que se beije o Filho, o seu Filho, apontando para o Senhor Jesus. Então, esta é a primeira grande questão que precisamos nos lembrar quando vamos interpretar um salmo. Os salmos, meus irmãos, eles falam a nossa alma, eles falam a respeito das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos pecados. Mas nós não podemos restringir a mensagem dos salmos a esses aspectos. E não poucas pessoas acabam trilhando exatamente este caminho. Reduzem os salmos a aquelas caixinhas de promessas, em que se encontram ali apenas mensagens consoladoras, mensagens que refrescam, refrigeram a nossa alma. Sim, os salmos têm também esta finalidade. Mas esta mensagem está atrelada a uma maior, que é a respeito de como eu devo me conduzir enquanto súdito do reino, e como sou pertencente a este reino eterno. Então, os salmos não falam a respeito de nós em primeiro lugar. Eles falam, como o restante da Bíblia, a respeito do nosso Deus, de como Ele governa sobre tudo e sobre todos, e como estamos inseridos neste reino, e o modo como devemos nos comportar, o modo como devemos nos conduzir. Obviamente que esta conduta tem a ver com a nossa fé, com a confiança no Deus eterno. Esse, então, é o primeiro ponto que precisamos levar em consideração. O segundo é identificar em que livro o salmo foi organizado. Então, veja como isso é interessante.
O Salmo 90, olha aí, preste atenção. O Salmo 90. O Salmo 90, geralmente ele se encontra na casa dos católicos romanos, é o Salmo 91. E dos crentes é o Salmo 90. E esse é um salmo que as pessoas apreciam muito. Mas observe aí, fale para mim, ele foi escrito por quem? Moisés. Então, este salmo é muito antes de Davi, não é? É óbvio. Mas ele está inserido em qual livro? Talvez na sua edição da Bíblia revista e atualizada, deve ter aí o livro 4, não é? O livro 4. Então observe, o Salmo 90 é um salmo de Moisés, cujo contexto histórico remete ao passado de Moisés, a saber, a saída de Moisés do Egito, a sua travessia do deserto e todas essas circunstâncias. Mas além deste sentido, ou seja, o contexto em que o salmo foi revelado, Deus, por sua orientação, inseriu o salmo no 4º livro dos Salmos. Então nós temos aí duas importantes questões: o contexto próprio do salmo em que ele foi escrito, a saber, a história de Moisés, e o significado que essa mensagem do Êxodo tem agora para os leitores dos Salmos que aparecem muito tempo depois de Moisés. E estes leitores somos nós. Então, um bom intérprete dos Salmos, ele vai identificar o contexto em que o Salmo foi escrito e agora o uso que o livro dos Salmos faz dele. Então, retornando lá para o nosso Salmo. Salmo 69. Ele faz parte de qual livro? O Salmo 69 faz parte do livro de número 2. O livro de número 2, irmãos, começa lá no Salmo de número 42 e vai até o Salmo 72. O que fala cada livro dos Salmos? Então, o primeiro e o segundo livro, o primeiro livro vai do Salmo de número 1 ao Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Ok? Então, observe. O Salmo 69 está revelando a respeito do reino de Deus, o reino inabalável de Deus, e como eu, enquanto súdito deste reino, tenho que viver. Ponto. O Salmo 69 está atrelado a essa mensagem de todos os salmos. Segundo, o Salmo 69 está no livro de número 2. O que isso significa? Significa que o tema predominante do livro primeiro, do Salmo 1 ao 41, é o triunfo deste reino davídico. Ok? Opa! Tem gente apitando aqui. Do reino davídico. Já os Salmos do livro 2, está falando sobre esta exaltação do reino, mas já apontando para algumas dificuldades, algumas tribulações que acontecerão neste reino inabalável de Deus. Já o livro 3 é o grupo de salmos mais sombrios. Então olha que interessante, o Salmo de número 3
o livro de número 3, fala a respeito desta falência, aparentemente, do reino inabalável do Senhor. Então você vai encontrar vários salmos. O Salmo 73, por exemplo, é um salmo que fala da prosperidade dos ímpios. Então, desta dificuldade do reino e da apostasia de muitos dos israelitas deste reino inabalável. Pois bem, é exatamente neste livro 3 que nós nos deparamos com este salmo messiânico. Salmo escrito por Davi. Salmo em que ele fala a respeito das terríveis perseguições que sofreu. Agora, olha que interessante. O Salmo 69 fala das perseguições de Davi, dos riscos que o seu reino passou, das derrotas que ele veio a sofrer. Mas este salmo, essa tristeza, este lamento de Davi, está atrelado à mensagem dos salmos como um todo. O reino de Deus é inabalável. E como eu devo me conduzir neste reino? Então a proposta do Salmo 69 é uma oração de lamento a Deus, mas como eu devo me portar diante das perseguições, das aflições desta vida, como eu devo me conduzir em meio às injúrias, calúnias, difamações, como eu devo me conduzir em meio aos meus pecados, e como que as pessoas agravam os meus sofrimentos quando me impõem outros sofrimentos. Como eu, sendo súdito deste reino, devo me conduzir quando as circunstâncias se encontram desta maneira. Então, o Salmo 69, ele está apegado a esta mensagem global dos Salmos e particularmente mostrando os desafios, os desvios, as angústias do reinado de Davi. Já o livro 4 vai falar desta recuperação do vigor, do reino inabalável, do reino que Davi tipifica e aponta que é o reinado de Cristo. E o livro 5 vai cantar a respeito deste triunfo do reino, tanto que os salmos finais falam a respeito deste louvor cósmico que é oferecido a Deus por causa do seu reino inabalável. Então, levando isso em conta, meus irmãos, vamos agora identificar as partes do Salmo. Vamos identificar aqui as partes do Salmo 69. O lamento de Davi. Aqui nós já temos o intertítulo, que foi colocado pela edição da revista atualizada, mas não é o título do Salmo, né? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, de Davi. Então, o que nós temos geralmente num salmo de lamento? Esse apelo. Nós podemos encontrar aí nos primeiros versículos. Qual é o apelo que Davi faz? Irmãos, identifique aí. Ele pede salvação. Mas nós podemos encontrar, meus irmãos, pode abaixar um pouquinho o volume, aumentou muito. Nós podemos encontrar, meus irmãos, estes apelos praticamente ao longo dos salmos, não é assim? Então, ele faz várias petições a Deus, que tem por centro a sua libertação, a sua absolvição de pecados, e a sua preservação, vamos dizer assim. Veja no versículo de número 18: aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me
por causa dos meus inimigos. Ele está fazendo esse pedido, apelando a Deus, apelando ao Senhor. Ok? Ele descreve a sua situação. Basicamente, nós podemos identificar duas situações que predominam no Salmo. Uma externa e uma interna. A externa, qual é a situação que os irmãos conseguem identificar neste Salmo? Qual é a situação que Davi está passando? São duas, basicamente. Uma externa e uma interna. Perseguição. Há várias situações de perseguição que são aqui descritas por Davi. Essa perseguição se traduz em várias outras circunstâncias. A perseguição se dá em virtude de quê? Versículo 7. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Então, é exatamente por sustentar o testemunho de Deus, como súdito deste reino, que Davi se vê acochado, se vê apertado por homens que lhe querem mal, justamente por causa do seu testemunho. Não é propriamente por causa dele, mas por causa do Deus que age através de Davi, levando a esse testemunho, é que ele assim se vê apertado. No versículo 9, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então, Davi tem uma relação muito próxima, meus irmãos, como rei ungido de Israel, com a proteção do culto a Deus. A relação Estado e Igreja àquela altura, meus irmãos, e é assim que deveria ser até hoje, mas àquela altura Deus estabeleceu que os reis, eles exerciam esse serviço diaconal, ou seja, de proteção, de propiciação do culto, de preservação do culto. Davi não era sacerdote, mas ele tinha uma função de proteção ao culto enquanto rei de Israel. E este zelo pela casa de Deus o consumiu. E as injúrias dos que te ultrajam a Deus, vieram sobre a vida dele. Vieram sobre a vida dele. Então, basicamente, nós vamos percorrer o Salmo e vamos notar que existe essa perseguição, essas afrontas, por causa do testemunho de Davi, ocasiona essa perseguição. Mas há um elemento interno, que não pode passar despercebido dos nossos olhos. Davi, meus irmãos, ele sabe que é um homem pecador. Observe aí, a questão interna que mexe com Davi. Oi? 11. Não. É mais à frente, Sidney, presbítero Sidney. Olha aqui, ó. Versículo 26. Existem outros versículos que falam a respeito desta situação. Vamos aqui no versículo 5, ele fala aqui também. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Então, Davi, ele não se vê, irmãos, como uma pessoa que está sofrendo essas afrontas e ele é completamente inocente. Não, ele sabe que as lutas que ele tem enfrentado são decorrentes de questões externas,
em relação ao testemunho que ele sustenta. Mas ele também sabe que aquelas circunstâncias estão monitoradas, controladas, decretadas por Deus para tratar pecados na vida do próprio Davi. Então ele reconhece que precisa do socorro divino para manter o testemunho que ele está dando a respeito do próprio Deus, e pelo qual, testemunho este que o leva a sofrer afrontas. Lá na frente, o versículo 26, Davi volta a falar sobre essas questões internas do seu coração e que descrevem a situação que ele lamenta. Veja aí o versículo de número 26. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Então, Davi atribui, irmãos, que ele passa por circunstâncias que são decorrentes dos seus atos equivocados. Ele sofre as consequências, os danos desses atos. Ele não se vê como uma pessoa completamente inocente. Mas ele lamenta o fato de que aquela circunstância em que ele está sofrendo externamente, por causa de outras pessoas, somam angústia à sua alma. Ele já luta contra os seus pecados, agora tem que lutar contra inimigos, por conta do testemunho que ele sustenta. Então a situação do Salmo é essa. Davi apela a Deus por resgate, essencialmente falando. Davi apresenta a situação diante de Deus: Senhor, eu estou sofrendo por causa de mim e também por causa dos outros. Entenderam, irmãos? Estão conseguindo identificar aí o salmo de lamento? Irmãos, este salmo nos ensina, entre tantas outras coisas, ele nos ensina a orar. O que é a oração, senão este abrir da alma, este derramar da nossa alma diante do Senhor? Então, Deus nos ensina em sua palavra, irmãos, a nós organizarmos as nossas orações de acordo com a sua própria palavra. Então, este salmo nos ensina a lamentar. Veja, o que o salmo de lamento pressupõe? Que nesta vida, irmãos, nós temos aflições. E ao invés de vermos isso com surpresa, devemos ver isto com extrema naturalidade. Ainda que cause espanto, não significa que nós temos que ficar espantados o tempo todo. O salmo de lamento mostra o que a vida é, de fato, para nós que estamos nessa terra. A vida, meus irmãos, não é um viver em que nós lutamos para sermos felizes. A visão de mundo na qual estamos imersos hoje em dia é um pega para capar para ser feliz o tempo todo. Mas na visão bíblica, irmãos, a vida é feita de momentos felizes, pela graça de Deus, e de momentos extremamente difíceis, desafiadores, insólitos. E graças a Deus por isso também, porque nada pode acontecer, irmãos, sem que Deus assim determine em nossa vida. Mas o que estamos vivendo hoje em dia? Se alguém falar assim: hoje no culto vamos ter uma oração de lamento, e quem vai lamentar diante de Deus é o presbítero Ítalo. Pronto, acabou. Vai vir um monte de gente no final do culto e falar assim: pastor, o que é isso, pastor? Nós precisamos de nos alegrar no Senhor, buscar a alegria do Senhor. Que negócio é esse de lamentar? Isso é falta de fé. Os irmãos estão espantados? Mas eu já ouvi isso da boca de crentes. Que o Senhor Jesus veio nos dar vida abundante. É verdade. Tão abundante que somos capazes de suportar as aflições, que Ele mesmo disse para termos bom ânimo. Porque no mundo tereis aflições. Por isso, irmãos, não tem... Já ouviram falar do fio terra? Já ouviu falar do fio terra?
Presbítero Cid, ou presbítero Elias, para que eu não me dê aqui de intrometido, qual a função do fio terra? Hã? É isolar, não é? E o que ele faz? Um escape. Veio a carga de energia, vai para o fio terra, não é assim? Então, irmãos, não tem coisa melhor do que a Bíblia. Porque as lutas que nos vêm, caem num fio terra chamado Jesus, não é assim? É Ele que sofre as nossas dores, é Ele que suporta as nossas aflições. Mas nem por isso, irmãos, nós temos que viver na irrealidade. Deus mesmo providenciou para nós um substituto para os nossos sofrimentos. Mas Ele quer que nós vivamos neste mundo entendendo qual é o papel que as dores exercem sobre as nossas vidas. Então, nada mais adequado para nós do que aprendermos dos salmos de lamento a vivermos esta vida de forma realista, irmãos. Realista. Ele faz súplica. Davi faz diversas súplicas aí. Mas nós temos 3, basicamente. Existem outras. Mas ele suplica a Deus para que seja guardado. Veja o versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Essa é a sua súplica, não é, irmãos? Versículo 19, é a outra súplica de Davi. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Ele coloca diante de Deus o seu pedido de justiça em favor daqueles que o afrontam. Ele pede que Deus o guarde. E também, meus irmãos, ele suplica que Deus seja glorificado, louvado. Está lá no final do Salmo. Versículo 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Versículo 34. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Então, são súplicas, são pedidos que Davi coloca diante de Deus. Ele lamenta a sua situação, ele faz esse apelo por resgate e ele suplica a Deus, suplica que Deus o guarde, suplica que Deus faça justiça e suplica para que Deus seja exaltado. A confiança, essa é a porção da oração de Davi, meus irmãos, que demonstra que ele sabe com quem está tratando, ele sabe quem está ouvindo a sua voz. Versículo 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Repararam aí, irmãos, a confiança de Davi? Aquilo que ele está pedindo é aquilo que ele acredita que será ouvido. Irmãos, não pense que receberá coisa alguma da parte do Senhor aquele que ora sem fé. E fé, quando eu digo, meus irmãos, não é apertar o olho com força e imaginar que as coisas vão acontecer do jeito que você está orando. Isso não é fé. Fé, meus irmãos, é a certeza das coisas que não se veem. A firme convicção dos fatos. Mas isso com base em quê?
Com base, fé é isto, com base no que a Bíblia fala a respeito de Deus. Fé significa, meus irmãos, que aquilo que eu creio, que eu sei o que eu creio, é também como eu me sinto. Ainda que a minha alma esteja abatida, aflita, angustiada, eu devo orar, meus irmãos, entendendo que o Senhor refrigera a minha alma, o Senhor, Ele me acude, o Senhor não vai me deixar aflito, Ele vai me alegrar, Ele vai fazer com que eu me sinta bem, em paz. As nossas orações, irmãos, feitas com fé, elas nos mantêm na fé. Ainda que nós não estejamos bem, mas mesmo assim ainda cremos. Então, quando você for orar, procure não deixar-se sucumbir pelas as aflições, as angústias. Pastor, impossível. É verdade. Às vezes ficamos tão angustiados na oração, irmãos, que parece que, como correntes de águas, assim são as nossas aflições, as nossas ansiedades. Mas lute contra isso, meu amado irmão, e é em oração mesmo que nós conseguimos a vitória. Quando nós oramos ao Senhor assim, com certeza as nossas aflições vão se acalmando. Orar com fé é orar sabendo quem Deus é orar com o sentimento de que Deus está agindo, mas é agir também. Então, você deixa a oração e logo em seguida, quando se levanta do joelho, passa para a murmuração, para a reclamação. Então, irmãos, nós temos que vigiar. É difícil, mas esse é um exercício que nós devemos fazer, orar com fé. Orar com fé significa saber esperar, significa crer que o Senhor vai atender a nossa petição, que a Ele fazemos, mas se nós partirmos da oração para a incredulidade, a murmuração, a angústia, nós não estamos desenvolvendo, nós não estamos exercendo a nossa fé. Precisamos confiar o tempo todo. Davi declara a Deus essa confiança. Fale isso para o Senhor, meu irmão. Senhor, eu confio em Ti, o Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca vai me desamparar, o Senhor é bom, misericordioso, apesar de mim, apesar das minhas faltas, o Senhor é compassivo, longânimo, benigno, misericordioso. Fale isso para Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque ainda que as nossas ações sejam marcadas por inúmeras faltas, Deus não nos abençoa segundo as nossas obras. E Deus não nos pune segundo os nossos pecados. Olha que esperança que nós temos para conversar com Deus. Já pensou se você fosse falar com Deus e Deus falasse assim: olha, você está devendo. Eu sei que eu estou devendo, mas o que eu devo já foi pago. O que eu devo já foi pago. Então, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, irmãos. Ele nos trata como um pai. Às vezes, Ele nos trata os pecados, mas não é segundo os pecados. Porque já pensou se Ele fosse tratar conosco segundo todos os nossos pecados? Só até falou ali, misericórdia. Não vai sobrar ninguém, irmãos. Então veja aí, Ele trata os nossos pecados, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos retribui, muitas vezes, as nossas más obras, mas não é por causa, meus irmãos, de todas as nossas obras, mas porque Ele quer nos tratar como Pai. E isso nos enche o coração de esperança, de confiança. Davi sabia disso. Irmãos, quem está orando aqui é um homem muito pecador. Mas Davi coloca diante de Deus essas petições. Mais um passinho ali para a gente encerrar. Confissão.
Nós já falamos aqui que Davi, meus irmãos, ele não se considera uma pessoa isenta de pecados. Muito ao contrário, ele reconhece diante de Deus as suas faltas. As suas faltas. E ele fala. Veja aí, versículo 18, novamente. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Veja, irmãos, Davi, ele sabe que Deus está perto, mas ele quer Deus mais perto ainda. 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Davi coloca os seus pecados diante do Senhor. Então, irmãos, veja só. Será que Davi está sofrendo com os seus inimigos por causa de alguns pecados que ele tenha cometido? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos sempre quando pecamos. Por exemplo, você acabou de pecar, falou mal de alguém que é inocente, ou, enfim, seja lá o que for, meus irmãos. Aí você vai andando na rua e topa com um pedaço de pedra e arranca um pedaço da unha. Aí você fala, tá vendo aí? Foi juízo de Deus. Ou uma cadeira quebra, não é, presbítero? Uma cadeira quebra no momento em que você está... né? Aí, é represália de Deus. Irmãos, pode sim haver relação entre uma coisa e outra. Pode sim haver. Se há, e eu não sei, aos olhos de Deus pode haver. E se há, mas eu não sei, o que os irmãos acham que eu devo fazer? Hein? Confessar, não é? Clamar pelo perdão do Senhor e tocar a vida, irmãos. Porque se a consciência está acusando, é melhor fazer o quê? Confessar. Porque caso não houvesse uma circunstância adversa, você continuaria no seu pecado então? Porque você não está vendo nenhum tipo de ação adversa, uma doença, um parente que falece, ou qualquer tipo de infortúnio, você ia continuar do jeito que está? Você também deveria confessar. Então, irmãos, independente de conjecturarmos a respeito do que está acontecendo, se tem relação com o que estamos fazendo, uma coisa é certa: nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então veja bem, pastor, eu estou endividado. Será que o que eu estou passando, falta de comida em casa, é porque eu gastei mal o dinheiro? Será? É claro. Pastor, eu estou sentindo mal no meu, sei lá, pensa em uma coisa aí, sentindo mal de alguma coisa. Claro que isso deve ter relação com algum tipo de comportamento. Então essas coisas são mais flagrantes, mais óbvias. Pastor, eu roubei, e agora o cara que eu roubei quer me matar, né? É uma questão óbvia. Então os atos têm consequências, irmãos. E essas consequências, embora Deus nos perdoe pelos nossos atos, as consequências ficam. Agora, nem sempre, irmãos, nós sabemos por que estamos sofrendo. Davi, independente disso, ele confessa a Deus as suas faltas e pede a Deus libertação em relação aos seus inimigos. Entenderam, irmãos? Então, ao invés de nós ficarmos com aquela mente supersticiosa,
achando que Deus nos trata segundo os nossos pecados, nós devemos confiar, irmãos, de que Deus está no controle de tudo, pedirmos perdão a Ele por aquilo que fizemos, porque Davi aqui, no caso, irmãos, ele se vê inocente em uma série de questões, mas ele se vê culpado em outras, mas naquilo que as pessoas o perseguem, ele não tem culpa. Entenderam, irmãos? Então, algumas coisas que nos acontecem é culpa de quem está fazendo isso, não é culpa nossa. E por isso nós devemos pedir a Deus: Senhor, faça justiça entre mim e essas pessoas, estabeleça a tua verdade. Mas naquilo em que eu estou pecando, e eu sei, irmãos, se isso está acontecendo, certamente Deus está me educando para que eu confesse também os meus outros pecados. Entenderam como Deus lida? De forma maravilhosa com Davi e conosco também. Os dois últimos nós vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos. Mas eu não poderia deixar aqui de concluindo, sem falar de Jesus, não é, irmãos? Então, este salmo, ele aponta, irmãos, para o Senhor Jesus. E por quê? Primeiro, porque Jesus fala que os salmos dizem a seu respeito. E segundo, que os intérpretes dos salmos no Novo Testamento, inclusive o próprio Senhor Jesus, mas também o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, atribuíram este salmo aos sofrimentos do inocente Jesus. Irmãos, numa riqueza de detalhes que é simplesmente assustadora. Você vai se deparar aí com as notinhas de rodapé. Eu quero chamar a sua atenção. Versículo 21. Está lá apontado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 48, que fala a respeito da crucificação de Jesus. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui Davi está falando, meus irmãos, não de algo literal que aconteceu com ele. Davi não bebeu fel, e Davi não bebeu vinagre, mas o Senhor Jesus bebeu. Veja aí também o versículo 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Isso aqui está aplicado, meus irmãos, a qual personagem bíblico? A Judas. Quando Judas se suicida, os apóstolos consideram que este salmo se cumpriu na vida de Judas. Quando Davi pede por justiça, quando Davi pede que os inimigos dele sejam executados pelo Senhor, isso estava apontando para a execução de Judas, que foi um dos algozes, um dos inimigos de Jesus, que o atacaram sendo ele inocente. Portanto, irmãos, todas as ações, todas as partes deste salmo, inclusive, irmãos, o Senhor Jesus é sem pecado, mas as dores, as angústias, os sofrimentos que foram impostos ao Senhor Jesus, foram impostos, meus irmãos, tendo em vista que Jesus substituiria perfeitamente a Davi. Então, o perdão que Davi clama foi proporcionado pelo sofrimento do Messias que o próprio Davi apontava, irmãos. Na medida em que Davi sofria, se angustiava e clamava a Deus, era o próprio Espírito de Cristo que nele estava, agindo assim para que ele prefigurasse os reais sofrimentos que Jesus sofreu. E agora, irmãos, o que acontece conosco? Os sofrimentos que agora nos vêm não mais servem para prefigurar o Cristo já vindo,
mas para formar em nós o Cristo que virá. Não é lindo? Esses sofrimentos, irmãos, estão impostos sobre aqueles que amam a Jesus, que amam a Cristo. E o Espírito da glória está sobre todos aqueles que inocentemente sofrem por causa do seu testemunho no Evangelho. E eles nos formam, irmãos, o Jesus que virá. Com Davi, formou o Jesus que viria. E agora forma em nós o Cristo que já veio e voltará. Portanto, vamos confiar, irmãos, que em toda a nossa trajetória de vida, nós vamos precisar em muitos momentos nos lamentar diante do Senhor. Não para que sucumbamos aos lamentos, mas porque através deles Deus se apresentará em momento oportuno para nos socorrer. Se Ele fez isso com Davi, se Ele fez isso com o seu próprio filho, não há de fazer conosco? Por que temer, não é? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.